Jesus. Sim, Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu com salvo a amada certeza. igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu agradeço pelo carinho, pelo amor, pelo convite. Primeiramente, eu agradeço ao Pai que está no céu e é tudo para Ele, é tudo é dele, né? Então, que a honra, a glória, a majestade sempre seja dele, em nome de Jesus. É, eu vou fazer uma pequena oração, né? Eu já sei que foi orado por mim, mas eu louvo ao Senhor sempre, né? Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Paizinho Santo, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor já se faz presente nesse grupo. O Senhor sempre está conosco. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado. Paizinho Santo, eis-me aqui a tua humilde serva, Senhor, diante da tua presença. Perdoa as minhas falhas, os meus pecados, perdoa as falhas e os pecados de cada um de nós que estamos aqui presentes, Pai. Senhor, usa, Senhor, a minha vida conforme a tua vontade, que palavra nenhuma saia dos meus lábios que tu não queira. E continua fazendo a tua obra no dia de hoje, não somente hoje, mas eternamente. Nos proteja, Senhor, guarda o nosso coração, a nossa mente, que possa estar cativo a tua palavra e o teu ensinamento. E ajuda-nos, Senhor, nos dá o nosso melhor e fazermos o melhor para ti, Senhor. Muito obrigado, Paizinho Santo. Abençoe as líderes desse grupo, abençoe a vida da irmã Lívia, da irmã Sueli, das outras irmãs que são líderes também. Eu não sei o nome de cada uma delas, mas o Senhor conhece, o Senhor visita cada membro desse grupo, Pai, vai visitando cada lá. E desde já nós queremos já te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Eu estou tentando ver aqui. Glória a Deus. Pronto, voltei. Aqui, irmãos, glória a Jesus. A palavra de hoje, a irmã, geralmente eu não coloco títulos, né? E não dou títulos à minha ministração, porque eu deixo o Espírito Santo falar por nós. Glória a Deus. Então, eu não geralmente dou títulos, como eu falei, mas a irmã Sueli conversando comigo, ela disse, pastora, qual vai ser o título? E tem 2 semanas que Deus tem bradado no meu coração a respeito que Ele está consertando a casa. Deus tem bradado tanto ao meu coração, deve ter mais ou menos umas 3 semanas ou mais, ou um mês, que o Senhor vem bradando essa palavra. Não ministrei em lugar nenhum, mas hoje aqui eu estou ministrando sobre isso. O Senhor, ele consertando a casa. Nós possamos abrir a Bíblia, as nossas Bíblias, em 2 Coríntios, capítulo 7. Nós vamos estar viajando um pouquinho na Bíblia e quero compartilhar com vocês esse versículo primeiro, onde o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim: Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Esses últimos dias, irmãos, têm ocorrido muitas coisas no mundo espiritual e no mundo físico. Muitas lutas têm se levantado. Tem pessoas que Deus está levando até o hospital para poder salvar uma vida. Deus está quebrando perna. Deus está fazendo gente desmaiar. E aí e pessoas crentes, viu? Pessoas de Deus. Deus está fazendo tantas coisas e permitindo, porque nem tudo que as pessoas acham que é pro mal, é pro nosso bem, muitas das vezes. Muitas das vezes é Deus limpando a casa. Como assim, pastora? Deus, muitas das vezes, ele precisa nos fazer parar, para que possamos entender e compreender o agir dele no nosso meio. Porque quantas das vezes nós, se a gente for
visitar aqui a Bíblia, nós vamos ver lá em Isaías, capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: lavai-vos, purificai-vos e tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal. Deus, ele falando aqui, usando o profeta Isaías, ele está mandando fazer o quê? Uma purificação, uma limpeza. Irmão, se a gente vai lá para Deuteronômio, Deuteronômio fala, Deus fala o quê? Sei santo, porque o Senhor teu Deus é santo. Mais outra vez, a santificação, a palavra santificar, isso quer dizer o quê? Separados. Nós precisamos ser separados. E para sermos separados, a nossa vida tem que mudar. Tem coisas que está dentro da nossa casa que nós precisamos limpar. Tem coisas que está dentro de nós que nós precisamos arrancar e jogar fora, que não pertence a nós, o novo homem, mas pertence à velha pessoa, o velho homem. E se a gente for mais ainda aqui na Bíblia, nós vamos ver lá no Salmo 51. Possamos abrir a nossa Bíblia, quem tiver Bíblia, abra aí sua Bíblia. No Salmo 51, verso 10 diz assim, porque aqui o salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Tudo que fala sobre pureza é o que? Limpeza, santificação, é tirar os hábitos velhos e mudança. Há 3 semanas atrás, mais ou menos 2 a 3 semanas atrás, eu até convidei ela. Eu não sei se ela entrou, mas talvez ela nem pôde entrar, porque ela está trabalhando também, não dá para mim ver. É uma amiga minha, de infância, de adolescentes, né? Glória a Deus, de adolescência. E nós frequentávamos a mesma igreja, participávamos do coral da igreja, né, na adolescência, lá da Igreja Batista, que eu comecei minha jornada na Igreja Batista. E ela, uma mulher de Deus, ela passou mal assim, do nada. Desmaiou, o esposo correu, levou ela para o hospital, mas a filha, tentando arrastar ela, levaram para o hospital. E ela disse que ouvia tudo o que estava acontecendo ao redor, mas ela não conseguia abrir a boca. Deus travou a língua dela. E ali Deus levou para o hospital que ela jamais iria. Era o hospital, é um hospital pequeno da cidade dela, onde ela mora hoje, que ela jamais entraria, que eles dizem que é o hospital carniceiro, né? E ali ela não podia falar, ela não podia dizer nada. Ela simplesmente calada, ela ouvia todo o movimento. Os médicos fizeram todos os exames, não acharam nada. E de repente Deus começou a falar com ela. Não tinha quarto porque estava muito lotado. E ali naquele momento, olha o que acontece. Deus começa a falar com ela, botaram ela numa maca no corredor, botaram atrás dela outra pessoa para eles compartilharem coisa de segurar o soro, né? Que a enfermeira aí sabe, porque não tinha, né, eu não sei como é que se chama, esse aparelho para segurar o soro na maca. E ali ficaram, ela dividindo o mesmo lugar, cabeça com cabeça, né, com aquela outra pessoa, e ela via o movimento, pessoas, um jovem que sofreu um acidente que terminou morrendo, é, outras pessoas, e o Senhor falou: eu te trouxe aqui com um objetivo. Foi para falar para alguém. E ela, Senhor, não estou entendendo o que foi que eu fiz. Ela disse que chorava por dentro. E ela disse assim que ela dizia, Senhor, eu estou em pecado, o Senhor vai me levar. O que é que está acontecendo? Ela sem entender nada. Mas ela foi ali para falar de Jesus para uma pessoa. Então, muitas das vezes a gente foge, né? A gente foge daquilo que Deus nos determina para fazermos aqui na Terra.
Porque Deus nos levanta como intercessores, como ministro do Evangelho. Deus nos chama dentro das igrejas para até limpar a igreja, porque até a limpeza de uma igreja, irmão, é um ministério. Não é qualquer pessoa que vai lá e vai limpar a casa do Senhor, não. Então, tem pessoas que são levantadas para entrar ali dentro do templo, e essa pessoa, meu Deus, é um privilégio. Você imaginou você entrar dentro do templo da casa do Senhor, apesar que Deus não habita em lugares feitos por mãos de homens, mas é um lugar de adoração, onde nós nos encontramos. Vamos ali para adorar, glorificar, aprender da palavra dele, interceder, buscar a presença do Senhor. E ali é um privilégio para aqueles que entram na casa do Senhor, vão varrer o chão, vão passar pano, vão tirar poeira, vão preparar. Gente, honre aqueles que limpam a sua igreja, sabe? Agradeça a Deus pela vida deles, porque é muito fácil você chegar no templo e encontrar ele todo limpinho, todo prontinho, cheirosinho para adorar a Deus. Não imagina que existe uma pessoa por trás que está zelando pela casa do Pai, está zelando pelo tabernáculo. Então, irmãos, ali Deus levou ela para falar de Jesus para um jovem. E Deus mostrou a pessoa. Na hora, aí Deus disse: é esse aí que eu quero falar. Aí Deus destravou a língua dela e ela começou a falar. E ali aquele jovem, né? Ele não queria saber nada de Jesus. E ali ela falou o que precisava ser dito. E depois dali, Deus tirou ela de dentro do hospital. Outra amiga minha, também de adolescência, minha vizinha, Deus também fez com que ela quebrasse o pé. É, minha irmã, às vezes a gente não entende. Ela na calçada da casa dela, vai pegar o cachorro, pum, tossa o pé, pum, ali Deus faz. Mas sabe por quê? Porque Deus queria salvar um casamento. É necessário, e ela me contando semana passada, ela dizendo assim: olha, Deus não permitiu que minha filha me levasse no hospital, que minha mãe ou meus irmãos, ninguém. Eu peguei um Uber, eu fui sozinha para o hospital. Ela nunca tinha visto aquele médico. Isso para poder fazer o check-up dela. E ali, Deus tomou ela na hora que ela estava saindo, ela virou e ali ela falou do amor de Deus para aquele médico e falou da importância de uma família. Aquele homem enche os olhos de lágrima. Ela termina de entregar a mensagem e se vira e sai. Quando ela ia saindo para abrir a porta, ela olhou para trás. Quando ela viu, o médico tirou a carteira do bolso, tirou a aliança e botou no dedo. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós não sabemos o porquê. Muitas das vezes Deus nos limpa, nos purifica, nos trata. Nós não entendemos assim os caminhos do Senhor, a gente não entende. Às vezes você não está compreendendo nada, mas Deus está tratando. Deus trata conosco. Às vezes Deus ele nos faz parar, como me fez parar também anos atrás, que eu vivia correndo, 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 e até o dia eu chegar e descobrir que eu tinha um aneurisma, vou ali para uma mesa cirúrgica, faço uma cirurgia de 9 horas, ali é eliminado um, aí daqui a 2 meses eu tenho que eliminar outro aneurisma do lado esquerdo, e aí eu tenho que parar. Minha vida completamente tem que parar. Mas é porque Deus tinha algo maior para fazer. E aqui, se nós vamos continuar, né, quando o apóstolo Paulo diz: ora, amados, visto que temos tais promessas, purificamos-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando as nossas santificação no temor do Senhor. Irmãos, Deus não habita no meio de sujeira. O Senhor não habita em lugares imundos. Muitas das vezes eu ouvi muitas vezes até mesmo do meu próprio pai. Agora eu vou falar não da limpeza espiritual, eu vou falar da limpeza física, da limpeza da casa, da nossa vida também, o asseio corporal. Meu pai dizia assim:
Ah, eu não gosto de crente. Porque todo crente é. As casas de crente que eu já entrei, me dá até nojo. Eu falei, misericórdia, sangue de Cristo tem poder. Eles passam mais tempo na igreja do que cuidando da sua própria casa. Imagine, qual é o exemplo que nós temos e que nós vemos aí? Talvez meu pai se converteu depois, viu? Ele aceitou Jesus. Mas a visão que ele tinha era essa, porque, infelizmente, aonde ele andou, ele viu que existiam pessoas que faltavam um pouco de aceito. Irmãos, para que entre o novo, precisa sair o velho. Como é que Deus vai habitar dentro de uma casa desorganizada? Uma casa suja. E a Bíblia também fala que nós somos templo do Espírito Santo. Pode alguma coisa imunda, né? Pode o Espírito Santo habitar em algum templo, nosso corpo, estando sendo imundo? Não é só questão da imundice física, mas a imundice espiritual. Nós precisamos nos limpar, nos purificar, sabendo que Deus, ele é fiel e justo, e ele é um Deus poderoso, um Deus que nos conhece de dentro para fora e de fora para dentro. Deus muitas das vezes quer te usar, quer fazer as maravilhas nas nossas vidas e nós impedimos. Por quê? Porque a nossa casa ainda tem muita bagagem, muita sujeira e nesses últimos dias Deus está limpando a casa. Deus está limpando a casa. E para que ocorra essa limpeza, dói, irmãos. Porque nós temos que dizer não para o pecado, não para o passado. Nós temos que tirar tudo que não provém de Deus do nosso meio. Temos que arrancar em nome de Jesus. Aí nós vamos ver lá no Salmo 51, verso 7, ele diz o quê? Purificar-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Nós precisamos que seja queimado, né? Por exemplo, você quer limpar o terreno, você vai fazer o quê? Você vai tocar fogo para poder queimar, né? Ali aquele terreno, a quantidade de resto de lixo, ou de sujeira, ou de madeira, ou de pau, para poder limpar o terreno. E ali você ainda vai ter que passar também uma escavadeira, você vai ter que varrer, para poder você limpar para construir uma casa. Pelo menos eu estou falando de como é aqui, porque aqui fora é só mato. É muito verde né, onde eu moro, é muito, muito verde. Então, eu vejo quantas vezes eles precisam derrubar, derrubar as árvores, derrubar os matos, né? As árvores pequenas, as plantas, cortar tudo. Depois eles tocam fogo, depois eles arrancam com a escavadeira e com coisa, para poder, depois eles vêm e aplanam o terreno, preparando o terreno para que seja construída a casa. Então, Deus está nos limpando. Deus tem nos chamado para um compromisso maior na sua palavra. É melhor obedecer do que sacrificar. Porque se nós não obedecemos, nós vamos fazer o sacrifício de todo. Porque muitas das vezes nós falhamos com o Pai. Fazemos promessas e não cumprimos. Prometemos e não fazemos. E ali é necessário Deus nos levar no hospital para poder você falar do amor dele para alguém, para salvar uma alma. É necessário você, é, meu Deus do céu, até perder um emprego, porque acontece situações de Deus tirar você de um trabalho, de um lugar onde você está preso
por anos. E Deus tem mais para você. Muitas das vezes Deus te entregou um talento, algo que você vai ganhar dinheiro com sua própria mão, e você está sendo um escravo. Aí Deus pega, te arranca, sabe? Fecha a porta de um jeito que você fica assim, desesperado, sem compreender. Mas Deus, ele nunca nos abandona. Ele precisa tirar, arrancar, limpar e purificar. E nós precisamos passar por essa purificação. E aí nós vamos ver aqui, ainda em 2 Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele fala a alegria, né? Ele começa a falar sobre a alegria no coração dele. No segundo versículo, ele diz: receber-nos em vosso coração, a ninguém prejudicando-nos, a ninguém corrompendo-nos e a ninguém exploramos. Não digo isso para a vossa condenação. Já antes tinha dito que estais em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Grande é a ousadia da minha fala para convosco e grande o meu orgulho a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de alegria em todas as vossas tribulações. Pois mesmo quando chegamos à Macedônia, a nosso corpo não teve descanso, alguns, mas em tudo fomos atribulados. Por fora, combates, por dentro, temores. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a vida de Tito. E não somente com a vinda dele, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, os vossos choros e o vosso zelo por mim. De maneira que muito me regozijei, ainda que vós tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo, embora já que me tivesses arrependido por ver que aquela carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque fostes entristecido, mas porque foste entristecidos para que arrependimento, pois foste entristecido segundo Deus, de maneira que por nós não foste prejudicados em coisa alguma. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. O apóstolo Paulo, antes de tudo, ele teve ali, mandou uma carta, compartilhou uma carta com Coríntios, né, com a igreja ali em Coríntios, e era uma carta de repreensão que trouxe muita tristeza e pesar no coração de muitos. Mas é Deus corrigindo a, o povo ao qual o apóstolo Paulo amava tanto, a igreja do Senhor, para que houvesse salvação e libertação ali aos santos. Muitas das vezes eu sempre falo que ou vocês vão me amar ou vocês vão me odiar, mas a verdade eu sempre vou falar. E a verdade está aqui. É a palavra do Senhor. Não sou eu que estou falando, mas é o que a palavra nos ensina. Irmãos, para que ele disse assim, ó, no versículo 10, a tristeza, segundo Deus, opera o quê? O arrependimento. Porque, segundo a Deus, é tipo assim, aquela tristeza foi a repreensão do apóstolo Paulo, àquela igreja, ao povo amado, que ele amava tanto, mas ele precisava escrever aquela carta, que foi de muito pesar, mas trouxe o que ali? Trouxe alegria depois, porque houve o arrependimento, né? E houve a salvação. Aí ele diz: o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Qual é a tristeza maior que nós queremos viver? Nós vamos querer viver as coisas desse mundo, ter as coisas do mundo ainda dentro de nós,
na nossa casa, na casa que é o templo do Espírito Santo, ou vamos limparmos e purificarmos das coisas que nos traz tristeza e lembrança de um passado sujo? Nós temos que escolher. Nós temos que matar o velho homem. E Deus, ele quer limpeza. Nós precisamos arrancar de nós aquilo que ainda nos traz lembrança e saudade, porque tem gente que está igual o povo do Egito, olhando para trás, quando saíram da escravidão de Faraó, estão indo em direção à terra prometida, à liberdade, aí chegam ali, é por isso que Deus parou eles no deserto. Por quê? Porque eles olharam para trás e muitos deles ainda levaram consigo lembranças do Egito e sempre orando e sentindo saudade de algo que foi sinal de escravidão para aquele povo. Então, irmãos, é com muita alegria, que eu digo assim, é com muita alegria. O apóstolo Paulo, ele disse que é com muito pesar, mas tristeza que houve aquela carta, ele sentiu muito por ter escrito aquela carta, mas ele tinha que obedecer a Deus. Ele tinha que obedecer a Jesus, porque estava existindo na igreja de Coríntios, né, coisas ali terríveis. Se nós voltamos ali é, no versículo 6, a partir do 17, olha aqui, ó. Não, primeiro, eu não vou nem pedir a exortação à santidade. No versículo 11, ele começa assim: Ó Coríntios, essa é a carta do apóstolo Paulo. Ó Coríntios, a vossa boca está aberta para vós. O nosso coração está aberto. Não estamos retirando o nosso afeto de vós, mas vós estáis retirando o vosso afeto de nós. Ora, em recompensa disto, falo como os filhos, a filhos. Abre também o vosso coração. Não vos repreendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça. Ai, meu Deus. Que sociedade tem? Meu Deus. Olha, não vos aprendais a um jugo desigual, como os dos infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que harmonia há entre Cristo e Belial? Meu Deus, que carta forte ele escreveu. Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Qual é? Aí ele diz: Pois vós sois santuário do Deus vivente. Como Deus disse: Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Aleluia. E pelo que saio do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei parte de vós, Pai, e vós sereis parte de mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. A carta, eu imagino como o apóstolo Paulo estava sentindo em saber que Coríntios estava juntando, a igreja de Coríntios estava sofrendo tanto que ele estava juntando a justiça com a injustiça. Estavam os infiéis juntando com os fiéis juntando com infiéis. A igreja estava toda corrompida. E o templo do Senhor estava corrompido. Qual é que o templo de Deus estava com um Belial lá dentro? Então, irmãos, precisamos arrumar a nossa casa. Precisamos limpar a nossa casa, porque Deus não tem o culpado como inocente, nem o inocente como culpado.
Porque Deus é o Deus que tudo vê e tudo sabe. Deus, ele sonda e conhece o nosso coração. Deus, ele tem coisas grandiosíssimas para comigo e para cada uma de nós aqui presente. Deus está arrumando a casa. Ele está chamando a cada uma de nós para despertarmos desse sono profundo e começarmos a trabalhar, a limpar o ambiente, começando dentro de nós, esse templo aqui que é do Espírito Santo. Então, quando o apóstolo Paulo, ele sentiu, ele fala aqui no capítulo 7, né? A alegria, ele fala sobre a alegria ao mesmo tempo sobre a tristeza que causou peso ali para Coríntios, a carta que ele escreveu, mas de repente Paulo foi ter com Coríntios, ele foi lá ter com Coríntios, e aí ele fala para a igreja, ele fala para o povo e diz: olha, estou eu aqui com vocês. Eu sinto muito pela carta que eu escrevi, mas ao mesmo tempo me alegro com a tristeza de vocês, porque essa tristeza trouxe o quê? Salvação. Essa tristeza trouxe o quê? Purificação no meio de vós. Aleluia. Porque existe o peso da glória de Deus. E Deus, ele está cuidando, ele está trabalhando, ele está limpando. Talvez você hoje não está entendendo nada do que Deus está fazendo. Talvez você ache assim: ah, não, tá tudo certinho, tá tudo perfeito. Eu vou para a igreja, eu oro, eu louvo, eu participo né, dos grupos de oração, eu participo de tudo, mas será que você está limpo? Será que você tem sido justo? Será que você tem escutado conselhos de quem pode te dar conselhos? Será que você tem sentado nas rodas dos encarnecedores? Né? Como nós fomos lá para o Salmo primeiro, que eu acho muito lindo, o Salmo primeiro, ele diz, ele deixa bem claro, ele diz: não vos assenteis nas rodas dos encarnecedores, que aqui é a vida de um cristão puro. Ele diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Antes tem a sua santificação na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, e será como que árvore plantada junto à corrente das águas, que dão fruto na estação própria. Aleluia, glória a Deus. E cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios não prevalecerá. Glória a Deus. Então, irmãos, nós precisamos deixar o Senhor trabalhar e arrumar a nossa casa. Mas para que Deus haja, nós temos que dar o primeiro passo. Nós precisamos nos levantar e começar a arrancar tudo que não provém, que seja físico, que muitas das vezes atrapalha, né, o espiritual, e que seja aqui dentro de nós, como falta de perdão, né, pessoas que te machucaram no teu passado, você não consegue perdoar, você está guardando sujeira dentro de você. E isso já foi comprovado até cientificamente, que o rancor, o ódio, dá o quê? Um câncer, dá uma enfermidade. Existem enfermidades no nosso corpo que são causados por quê? Por decepções, né? Por lutas, meu Deus do céu, por tantas coisas que são causadas, que quando você for somar tudo, você vai juntando, retendo esses sentimentos, guardando sentimentos ruins dentro de você, não consegue liberar perdão. Deus até arrancou a pessoa da sua vida,
mas você não consegue esquecer. Você não consegue perdoar. E isso gera enfermidade, não só física, como espiritual. E atrapalha o operar de Deus, porque Deus tem bênçãos para nos dar na estação certa. A estação ela só ocorre no momento exato. E aqui o apóstolo Paulo falando, né, voltando no capítulo 6, a exortação à santidade, ali de Coríntios, ele deixa bem claro. Ele diz: que harmonia há entre Cristo e Belial, né? Ou ele diz: não vos aprendeis a um jugo desigual. Quer dizer, quem é solteiro vai chegar e começar a namorar com uma pessoa ímpia que não tem temor nenhum por Deus. Deus ele tem qual é a harmonia que vai existir entre um relacionamento entre, né, a luz com as trevas. Não vai existir harmonia. Então, Deus ele é bem claro. E o apóstolo Paulo, ele estava assim, já repreendendo, falando sobre a justiça. Ele diz, pois que sociedade tem justiça com a injustiça. O que comunhão tem a luz com as trevas? E que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então, minhas amadas irmãs e irmãos, que eu não sei se tem homens ou mulheres, aí, escutando essa palavra, deixa Deus tirar. E você também comece a tirar aquilo que você tem guardado dentro do seu coração, dentro da sua casa, que pertence ao seu passado e que está atrapalhando as bênçãos do Senhor chegar, porque não tem espaço. Enquanto você estiver cheio, com tantas bagagens, com tantos lixos do passado, como é que o novo e o melhor de Deus vai chegar na sua vida? Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele quer nos purificar. Deus, ele quer nos limpar. Deus quer dar o melhor para mim e para vocês. Então, nesta tarde, né, nesta noite, aí na Europa, tarde aqui nos Estados Unidos e praticamente noite, né, no Brasil, onde você estiver, eu vamos tomar um posicionamento de limparmos a nossa casa. Deixar o Senhor também nos ajudar, porque o Senhor ele quer, não queira separado por algum motivo, como é necessário Deus quebrar a perna de alguém, causar um acidente, levar para poder Deus pegar essa pessoa e levar onde ele quer que ela esteja para usá-la. Não, ou arrancar alguém da sua vida, não queira isso. Queira estar pronto, preparado para o melhor de Deus, para que Deus ele possa te encher. Eu achei lindo que eu conversando com a irmã Sueli, ela falando que ela pregou ali gotas de amor e ela estava falando sobre o vaso, né? E que eu achei tremendo ela falando ali, compartilhando comigo. Essa manhã também eu ministrei a palavra, né? E eu ministrei uma palavra totalmente diferente que o Senhor colocou ao meu coração. E ali nós estávamos compartilhando justamente sobre sermos um vaso de barro, né? E o apóstolo Paulo ele fala isso, filhinhos, né? Vamos ter esse tesouro guardado em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não a nossa, para que ninguém venha se vangloriar. Vamos ser vasos de barro na mão do oleiro, irmãos. Vamos deixar, vamos, e tem que ser o vaso ele tem que estar pronto, né? Ele não pode ter rachadura. Eu não sei que tipo de vaso você é, porque cada um de nós somos vasos na mão do oleiro. Nós não podemos. Eu mesmo eu digo, Senhor, eu quero ser de barro. Eu não quero ser um vaso enfeitado de ouro ou de metal, porque nem quebra, né? E muitas das vezes eles só fazem encher, 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 transbordar, mas aí encher de quê? Você está cheio de quê? O que que você está cheio? Você está cheio de coisas sujas ou de coisas limpas? De águas puras ou de águas sujas? Né? Muitas das vezes você olha por fora, tá uma aparência linda, maravilhosa, mas por dentro está igual um sepulcro caiado, vazio, só tem coisas sujas, impuras. Então, que Deus, na sua infinita bondade, possa nos fazer um vaso novo, né? Que o Senhor, ele possa trabalhar dentro de nós e limpar
limpar, tirar tudo que for pedregulhos, sujeiras, impurezas, pensamentos contrários, a falta do perdão, porque Deus tem batido nessa tecla, eu falando aqui, e o Senhor continua falando, sabe? Tem pessoas que ainda têm guardado coisas do passado e não consegue esquecer. Não consegue. E nós precisamos, irmã, limpar a casa. Vamos limpar a nossa casa. Vamos limpar esse templo, o templo do Espírito Santo. Vamos limpar a nossa casa física também. Vamos nos organizar. Vamos lavar as nossas roupas. Não vamos deixar a roupa suja acumulada. Vamos lavar nossas roupas. Vamos engomar. Vamos empendurar. Vamos organizar. A mesma coisa. Vamos limpar tudo. Ora, shekantaramanda. Meu Deus, glória a Deus, aleluia. Vamos deixar Deus trabalhar e não se sinta triste, porque esse peso, aleluia, é o peso da glória do Senhor que vai produzir, meu Deus, aleluia, libertação, vai produzir cura, vai produzir salvação, restauração, mudança em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aqui eu já entreguei a minha parte. Fica aí para vocês, minhas amadas, que o Senhor possa cuidar de cada uma de nós e continuar cuidando e nos sustentando para que nós possamos lutar, né? E nos direcionando sempre para a cruz. Lembre-se, né? Eu me lembro sempre da primeira mensagem que o Senhor me deu para falar com vocês, né? A cruz, carregando a nossa cruz. Então vamos estar com os olhos fixos para a cruz do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Um beijo no coração, a paz do Senhor. Shalom, shalom Adonai, Baruch Rabá, Bishem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Beijo. Amém.